Boa noite, meninas. Estamos hoje finalizando a meditação a respeito do livro de 2 Coríntios. Estamos no capítulo 3, né? O último capítulo desse livro. Como vimos, um capítulo extremamente enriquecedor, onde Paulo mostra ah, o quão grande sacrifício ele tem feito para cuidar dessa igreja e de todo o seu ministério, o amor imenso que ele tem pelos coríntios, o zelo, o cuidado, e a gente vai perceber no finalzinho aqui desse capítulo, desse livro, melhor dizendo, que o zelo dele não termina. E o desejo dele é tão grande de cuidar dessa igreja que ele decidiu ir presencialmente lá para dar continuidade nesse cuidado, nesse zelo que ele tem pelos coríntios. Lembrando sempre que ele tem esse amor como de um pai, e por isso ele trata os coríntios como um filho, às vezes rebelde, mas um filho que não pode ser abandonado. Ainda que precise ser disciplinado, exortado, mas não abandonado. Vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos mais uma vez diante da tua santa presença e examinando, meu Pai, as tuas escrituras sagradas, examinando essa palavra maravilhosa. Queremos absorver o espírito, meu Pai, que há nela. Queremos começar a entender, ou melhor, começar não, né? Continuar compreendendo a grandiosidade da tua mente, a riqueza do teu entendimento. E queremos, Espírito Santo, que isso venha se tornar uma conduta, uma prática de vida. E que possamos, Espírito Santo, levar isso a muitas outras pessoas. Que o Senhor venha nessa noite abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, para podermos aprender mais de Ti. O espírito dessas palavras que estão nas páginas de nossas Bíblias, ele venha fluir e penetrar em nossa mente, fazendo com que a gente, ao fim dessa noite, estejamos ainda mais edificadas na Tua palavra, mais apaixonadas ainda por esse Pai, que é o nosso Deus, mais confiantes ainda nesse Deus que é o Deus vivo de Israel. Assim, entregamos essa meditação, esses poucos minutos que estaremos aqui reunidas em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, completa a tua obra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. 2 Coríntios 13, verso 1. Paulo já começa assim: essa é a terceira vez que estou indo até vós. Então, houve uma primeira, que foi quando ele fundou a igreja, houve uma segunda, que foi uma breve passagem, onde provavelmente o que ele viu deixou ele um pouco decepcionado, então ele não se demorou lá entre os coríntios. Ele já prometeu ir outras vezes, acabou que não deu certo, e agora ele está dizendo: eu vou. E provavelmente sim, ele foi novamente aos coríntios, por uma terceira vez, ao menos. Essa é a terceira vez que estou indo até vós, por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra estará estabelecida. Por que que ele está falando sobre isso? Por que que ele está citando o Pentateuco, a lei mosaica nesse momento, a respeito das duas ou três testemunhas terem um peso de juízo a respeito de alguém? Por que que ele está citando isso aqui? Enfim, acabamos de ver no capítulo 12 que Paulo ele está preocupado. Como é que eu vou encontrar vocês? Né? Ele vai falar que
Volta aí no capítulo 12 e a gente vai ver aqui no verso 20. Porque temo que quando chegar, não vos acharei como gostaria, e que não serei encontrado por vós como vocês também gostariam, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos. No finalzinho, ele ainda fala de pessoas que não se arrependeram da imundícia, da fornicação, da lascívia que cometeram. Então, Paulo está querendo dizer o que aqui nesse início do capítulo 13? Ainda a continuidade do capítulo 12, onde ele está falando que se as pessoas forem encontradas nessas condições de rebeldia, de indisciplina, né, de prática ah, ah, habitual do pecado, que haverá uma punição. Eu vou aí para ver como é que vocês estão, né? E, bom, não vou punir ninguém aleatoriamente, mas pela boca de duas ou três pessoas, nós saberemos toda a verdade, certo? Então, por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será estabelecida, né? Toda verdade será esclarecida. Eu vos disse anteriormente e vos predigo, como quando estava presente uma segunda vez, e estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e a todos os outros que, se for novamente, não lhes pouparei. Então, percebe que nessa segunda ida dele lá, como ele fala aqui, né? Estando presente uma segunda vez, como quando aconteceu, quando eu estive aí presente uma segunda vez, eu não quero encontrá-los de novo. Eu não quero encontrar vocês nessa condição que nós já citamos aqui, no finalzinho do capítulo 12. Não quero encontrar vocês nessa condição. Então, por isso que a segunda viagem dele, a segunda visita dele aos Coríntios foi algo breve, porque ele ficou meio escandalizado, meio entristecido, muito irado com o que ele viu, que o pessoal estava meio perdidinho por causa da má influência dos falsos apóstolos, tá? E agora ele está escrevendo e a expectativa dele, né? Ele está avisando, olha, eu vou chegar aí, mas dessa vez, se eu encontrar o mesmo quadro de antes, não passará em branco. Haverá uma punição a respeito disso tudo. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós, né? Então, o que ele quer dizer aqui com esse verso, né? Vocês estão buscando em mim uma prova de que Cristo fala por mim. E Paulo está dizendo que, já que eles estão em busca disso, se eles estiverem na indisciplina, no pecado, na rebeldia, eles vão encontrar a prova de que Cristo está em Paulo. Por quê? Porque Paulo vai usar da sua autoridade para exercer uma punição para aquelas pessoas. Quando você pensa nos dias de hoje, né? Pô, como é que Paulo vai exercer uma punição? Que tipo de, de punição ele pode, tipo de castigo ele pode infringir a essas pessoas que estão na rebeldia, né? Então você pensa no seu pastor. Que punição seu pastor poderia lhe dar por você estar em rebeldia, em pecado, alguma coisa assim, né? Então, que autoridade é essa que Paulo está afirmando ter e alertando que ele vai usar caso seja necessário? Hoje, o que nós pensamos, por exemplo, se você tem uma
responsabilidade dentro da igreja, uma missão, um cargo, esse cargo lhe ser tirado, seria uma punição? Seria. Você está em pecado, como é que você vai dirigir outras pessoas, né? Não faz sentido. Ah, outro tipo de punição seria através da própria palavra. A, a pregação dele ser tão forte, tão incisiva, que aquilo confronta você e te corta ao meio, né? Aquilo te machuca, né? Isso também seria uma forma de punição. Ele já havia dito isso outras vezes na própria carta aos Coríntios. E ele aqui está alertando que isso pode se tornar, sim, uma prática de fato. Vamos continuar no texto, daqui a pouco a gente vai voltar em algumas passagens de Coríntios para ver isso aqui. Então, uma vez que buscais uma prova de Cristo, de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Então, se Cristo fala através de mim, eu tenho uma mensagem para lhes passar e eu represento esse Cristo, então, tanto a mensagem poderosa, tanto a mensagem é poderosa, quanto a mensagem revela o poder daquele que está enviando a mensagem. Então, eu só sou um mensageiro, eu só sou um representante daquele que realmente enviou a mensagem. A mensagem é poderosa, pois poderoso é aquele. Ele é poderoso, pois poderoso será o que vai sair de mim. Tá? Então, ele quer fazer esse comparativo. Tá? Então, já que vocês buscam uma prova de que Cristo fala em mim, né? Então, vocês vão ter uma prova. E Cristo, ele não é fraco para convosco. Muito pelo contrário, ele é poderoso. Quando ele fala dessa fraqueza aqui, pessoal, eu entendo que ele está falando da condição de humanidade. Então, por exemplo, Paulo, em alguns momentos, vai parecer fraco. Sim, ele já fala isso, ele já assumiu isso aqui algumas vezes. Mas por que ele é fraco? Fraco na fé? Não. Ele está dizendo que ele é fraco na condição humana dele. Como um ser humano, ele tem suas debilidades. Mas Deus, né? Ou melhor, Jesus, não, Jesus não tem mais nenhuma debilidade. Jesus não é mais como um ser humano. Ele agora está na condição de Deus. E assim, ele é poderoso. Então, Paulo está meio que. hum, Parece que é uma ameaça implícita, né? De dizendo: o poderoso Cristo fala por mim e vocês vão conhecer o poder desse Cristo através de mim. É assim que ele quer dizer. Porque, apesar de ter sido crucificado na fraqueza, na sua condição humana, Cristo foi crucificado na sua condição humana, contudo, vive pelo poder de Deus, ressuscitou e vive pelo poder de Deus, assumindo, inclusive, o caráter divino. Jesus é divino, Jesus é Deus. Porque nós também somos fracos nele, ainda que estejamos em Cristo, mas estamos em Cristo na forma de homens, de seres humanos. Assim, somos fracos. Isso exibe a fraqueza humana, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, tanto o poder de Deus vai ser manifesto na vida de Paulo, como também manifesto naquelas pessoas, através de quem? Através de Paulo, certo? Então, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. E aí ele vai fazer um alerta. Um alerta, ah, vai dar uma ordenança, chamando as pessoas a refletirem sobre a sua real condição espiritual. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé.
Provai-vos a vós mesmos. Por que Paulo está falando a respeito disso? Porque Paulo vai ter com eles. E se Paulo os encontrar numa condição reprovável, Paulo vai infligir sobre eles uma punição. Então vejam se vocês realmente estão na fé. Veja se vocês não foram contaminados com o que os falsos apóstolos falaram para vocês. Veja se a fé de vocês é aquela original que lhes foi, como se diz, que lhes foi plantada, que lhes foi semeada originalmente e fielmente por mim. Veja em que pé está a fé de vocês. Se pura, de acordo com aquilo que eu preguei para vocês, ou se maculada, ferida por aquilo que os falsos apóstolos disseram. E quando ele fala esse provai, é como se ele dissesse: passe isso pelo fogo. Esse termo provai, originalmente no grego ou no hebraico, não vou lembrar agora direito, pessoal, mas acredito que no grego, que Paulo escreveu essas cartas em grego, originalmente é um termo que se aplica a um metal que vai passar pelo fogo. Nós já sabemos que o ouro e a prata é muito usado como exemplo de metais que, para serem purificados e assim se tornarem mais preciosos e mais valiosos, eles têm de passar pelo fogo. Quando passado pelo fogo, o metal puro permanece. As impurezas desse metal são consumidas pelo fogo, desaparecem, são separadas do metal, de modo que o metal, então, se torna puro. Esse termo usado, o provai, tem esse mesmo sentido do metal, tá? Então, provai, passe por um rigoroso critério se realmente a sua fé vai se manter de pé, se ela vai continuar válida, pura, como eu orientei a vocês, como eu ensinei a vocês desde o começo. Fala, Maiana. Não só isso, não só ser provado, passar pelo fogo e tirar as impurezas, como também o ponto para saber que aquele metal foi purificado é quando no caso do oleiro, eu esqueci o nome que dá para a pessoa que mexe, o ourives, o Ourives, artífice, ourives, ele tem que ver, ele tem que ver a imagem dele refletido no objeto que está sendo purificado. Então, não é só provar que eu sou de Deus. Deus tem que ser refletido em mim. boa, exatamente. No final das contas, é isso mesmo que acontece. Quando o metal, pessoal, passa pelo fogo e ele fica muito aquecido, ele deixa de ser uma estrutura sólida e passa a ser uma estrutura líquida, líquido mesmo, tá? E ele começa a refletir a imagem, é como se fosse vidro, ele fica como se fosse vidro, que espelho, tá? Ele reflete mesmo a imagem do que tiver por perto. E como a Ana bem lembrou, o objetivo de praticarmos a fé, de praticarmos a palavra de Deus, né, é justamente resplandecer a face de Deus em nós. Quando as pessoas olharem para a gente, nossa, isso é uma mulher de Deus, né? Isso é uma pessoa de Deus. Ela reflete o caráter de Deus. E esse provai é justamente isso. Paulo está provocando-os para que eles vejam se realmente a fé deles continua pura, refletindo a imagem de Cristo, ou está maculada, refletindo a imagem de Moisés, refletindo a- os argumentos judaizantes. Lembrando
que os falsos apóstolos eram judeus que se converteram, mas continuaram querendo seguir e pregar, instituir, instaurar os princípios do judaísmo. Em Cristo, o judaísmo cai por terra. O que ficam são as leis básicas, as leis de ética, moral, né? Mas o culto judaico é completamente abolido. A adoração a Deus, ela é feita agora de uma outra forma, sem matança de animais. Os rituais de purificação, é, eles se tornam agora desnecessários, porque a purificação se dá pela palavra de Deus. O novo nascimento não se dá porque a pessoa simplesmente passou por águas para se lavar. O novo nascimento é porque o próprio Espírito Santo passa a habitar na pessoa e muda o pensamento dela. E vem então o novo nascimento. Né? Então, o judaísmo, com suas práticas religiosas, não faz mais nenhum sentido. E aí vêm os falsos apóstolos, que são justamente os cristãos judaizantes, ou judeus, que se consideram cristãos, que aceitaram Jesus como Messias, mas não querem abandonar a religião, tá? Então, Paulo está querendo que eles façam esse exame. Será que vocês realmente querem manter os costumes de antigamente? Vocês vão querer misturar Cristo com práticas judaicas, com os rituais judaicos? Não vai, não cabe. Né? Não precisa mais você fazer sacrifício de animais, como inclusive vocês faziam no politeísmo. Não tem mais por que vocês misturarem o culto ao Deus vivo com práticas de orgias. Então, Paulo vai querer justamente que eles venham ter uma fé pura. Não precisamos mais de ícones, de imagens. Não existe mais isso, né? Vocês realmente receberam a mensagem de Cristo. A adoração é de uma forma completamente diferente agora. Então, é isso que Paulo quer que eles reflitam. Vocês se contaminaram? Vocês querem praticar rituais? Ou vocês são livres e estão prontos para adorar a Deus e segui-lo através da sua palavra, de fato e de verdade, através do evangelho que eu tenho lhes pregado? Diga-se passagem, vamos lembrar, o evangelho de Cristo não tem nada a ver com o Antigo Testamento. O Evangelho de Cristo nos dá liberdade. O Antigo Testamento nos aprisiona em leis. Tá bom? Já falamos sobre isso bastante. Então vamos continuar aqui. Ah, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. E é algo realmente pessoal, né? Ah, outras pessoas não devem fazer isso por você. Outras pessoas não é que elas não possam, porque nós podemos. Nós podemos julgar a condição das pessoas, óbvio que podemos. Mas vai resolver alguma coisa? Podemos, através do nosso julgamento, alertar a pessoa, beleza. Mas se a pessoa não reconhecer a sua condição, adianta eu reconhecer a condição dela? Não adianta. Então, a pessoa tem que reconhecer que ela está contaminada, que a fé dela é fraca, que ela vive na dúvida, que ela ainda não compreendeu a mensagem de Cristo, ainda não entendeu o plano da salvação. Tranquilo. Mas se ela não reconhecer isso, aí fica difícil. Você pode falar em latim, em aramaico, em hebraico, em grego, e não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, Paulo fala: olhe para dentro de si e veja se realmente você está na fé. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós? Vocês não reconhecem, vocês não têm o entendimento de que Jesus Cristo está em vós? Vocês não conseguem ter esse discernimento? A menos que estejais reprovados. Então, se vocês olham para dentro de vocês e vocês não veem Cristo, então vocês já estão reprovados. Essa reprovação,
significa que a pessoa perdeu a salvação? Não. Só significa que a adoração dela não é legítima, que a fé dela não é pura, que o que ela acredita não a conduz à salvação, mas não significa que ela perdeu a salvação, tá? Ela pode simplesmente reconquistar. Quando eu falo perdeu a salvação, é perdeu de uma forma absoluta, tá? Vocês foram reprovados, não tem mais jeito para vocês, vocês vão para o inferno. Não, não é isso. Vocês estão reprovados, ou seja, vocês não passaram na prova. Vocês passaram pelos seus critérios, né? Vocês passaram pelo fogo, e esse fogo é você mesmo que vai queimar dentro de si. Você que vai buscar ver, verificar se você tem o fruto do Espírito, se você tem a obra da carne, né? Se você tem um novo nascimento ou você tem a mente secular, a mente do mundo, você que vai passar a si mesma por esse crivo, certo? Você fez isso e aí você encontrou Cristo dentro de você? Ah, não. Então você está reprovado. Mas então vamos fazer com que Cristo seja gerado dentro de você. Essa reprovação não significa condenação eterna, tá bom? Essa reprovação significa que você não alcançou a salvação, mas ainda há chances disso acontecer. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Nós quem? Eu, Paulo, e os demais apóstolos que andam comigo e professam a fé genuína no Senhor Jesus Cristo, que acredita que ele ressuscitou, que acredita que nós ressuscitaremos com ele, que acredita no plano da salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo, não por obras. Espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Hum, Parece meio confuso, né? Mas é muito simples o que ele quer dizer. Eu rogo a Deus que não façais nenhum mal. Eu peço a Deus que vocês estejam andando na fé, que vocês estejam sendo sinceros, corretos, coerentes com aquilo que vocês receberam de Cristo. Eu espero realmente que vocês estejam na fé, fugindo do pecado e praticando o bem. Mas eu não quero que vocês estejam na fé para provar que eu sou da fé. Então, meu objetivo não é que, através de vocês, eu seja confirmado como de Deus, como alguém que tem o chamado do Senhor Jesus. Não, não é isso. Eu quero realmente que vocês andem na fé, ainda que pareça que nós sejamos reprovados, né? Ainda que pareça que sejamos falsos, eu ainda assim quero que vocês andem na fé. E é um desejo legítimo. Imagina que você é um professor e você ensina o seu aluno. Você vai querer que seu aluno seja reprovado? Claro que não. Você vai querer que ele acerte a questão. Você vai querer que ele acerte a questão só para mostrar que bom professor você é? Ou você realmente quer o bem dele, você quer que ele seja aprovado, que ele cresça, que ele desenvolva? Você, como mãe, você espera que o seu filho seja obediente, um bom filho, para que você seja reconhecida como uma boa mãe? Ou você realmente simplesmente quer que seu filho cresça e desenvolva, porque você o ama ele e você deseja o bem dele, independente do que pensem a seu respeito? É fato que se o filho, o aluno, ele tiver um bom desempenho, quem está acima dele, o seu mestre, seus pais,
serão com certeza louvados. Porém, ainda que as pessoas pensem mal de Paulo, Paulo não quer que os seus filhos na fé ajam de uma forma reprovável para que ele seja de alguma forma louvado. Não. Ou para que ele seja louvado, não. Para que ele seja de alguma forma vingado. Não, já que todo mundo acha que eu não presto, tomara que vocês se lasquem. Não, não é assim. Eu rogo a Deus que vocês tenham um comportamento honesto, fiel, digno de um cristão. Ainda que eles pensem que eu não valho nada, né? Porque vocês são filhos meus, são minha semeadura. Então, ainda que eles pensem que eu não valho nada, ainda assim eu quero que vocês sejam tudo. Eu quero que vocês sejam valiosos. Eu quero que vocês sejam salvos. Um desejo legítimo de, de qualquer pai ou mestre, né? Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. O que há dentro de nós, mesmo que as pessoas achem que eu não valho muita coisa, mesmo que os falsos apóstolos tenham falado mal de mim para vocês e questionado o meu chamado em Cristo, tudo bem. Ainda assim, eu não posso ser contra a verdade. Eu, tudo que eu falei foi uma verdade. E eu não posso desejar o mal, eu não posso ir contra a verdade e desejar o mal a alguém. Não posso. Então, eu falo a verdade, sou pela verdade e não tem como eu contender contra a verdade. Assim, o ministério dele, se os coríntios forem aprovados, é óbvio que foi por conta do ministério de Paulo, que verdadeiramente lhes pregou a verdade. Por que Paulo? Por que não Apolo? Porque Paulo foi quem plantou a igreja. Então, a primeira verdade que eles receberam foi de Paulo. Ah, mas Apolo passou por lá, Tito passou por lá, Ciclano passou por lá. Beleza, colaboraram. Mas o fundamento original foi dado por Paulo. Por quê? Nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade, porque nos alegramos quando estamos fracos e vós estáis fortes. Nos alegramos quando estamos na nossa condição humana, sofrendo os perrengues de pregar o evangelho, mas nós nos alegramos quando vocês estão fortes, crescendo espiritualmente, mostrando que a semente do evangelho vingou dentro de vocês e que promoveu o novo nascimento, chegando a lhes confirmar a salvação de suas almas, certo? Então, ainda que estejamos fracos e está tudo certo, a gente se alegra na nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que somos fortes, porque Deus opera em nós na nossa fraqueza. E vós estáis fortes. Por quê? Porque o Espírito Santo está operando em vocês. Então, isso deixa a gente muito alegre, muito satisfeito. Legítimo, né? Um amor legítimo. Uma expectativa realmente de alguém que quer o bem daqueles que ele discipulou. E desejamos também por isto a vossa perfeição. Que perfeição é essa, pessoal? Eu sinceramente acredito que a perfeição é você ser perfeito. E quando entendemos sobre perfeição, o que significa perfeição, é algo que não tem mais o que melhorar, o que aperfeiçoar. Chegou a um limite, não tem mais o que ser feito. Por exemplo, quando olhamos para Deus e Deus chega e fala, né? Sede perfeitos porque eu sou perfeito, Deus é completo. Alguém pensa, de alguma forma, em melhorar alguma coisa em Deus? É muita ousadia, né? Nós, criaturas, acharmos que podemos melhorar Deus. Deus é perfeito. Deus é pleno. Deus é onipotente, onisciente, onipresente.
Não há o que ser acrescentado a ele, tá? Mas, quanto a nós, bom, nós podemos sim melhorar em muitas coisas. E diga-se de passagem, todo dia a gente melhora um pouco mais. Todo dia a gente aprende algo e todo dia a gente coloca isso em prática. Até chegar à perfeição daquela prática, pode levar um tempo, dois tempos, mas estamos na caminhada, ou seja, estamos buscando a perfeição. Estamos colocando em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Estamos acrescentando aquilo que tem faltado. Estamos eliminando aquilo que é desnecessário. Então, estamos buscando a perfeição. E ele fala: minha expectativa é que vocês sejam perfeitos. E essa perfeição é justamente o amadurecimento espiritual através das nossas experiências espirituais com Cristo. Experiências com Cristo. Porque pode chegar alguém e falar: não, mas eu tenho uma experiência espiritual no Espiritismo, no Candomblé, no Budismo. Não. A perfeição se dá através da experiência espiritual com Cristo, sua maturidade em Jesus Cristo, tá certo? Portanto, eu escrevo estas coisas estando ausente, né? Ele não está lá, então, obviamente, está ausente. Para que, quando presente, não use da severidade segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação e não para destruição. Então, pera lá. Paulo tem da parte de Deus um poder que pode ser confundido com destruição, mas que ele é dado para edificação. Se Paulo faz esse jogo de palavras entre edificação e destruição, é porque o poder que ele tem pode destruir, e é para destruir, para novamente edificar. Se a gente imaginar que Paulo, ele já falou sobre isso outras vezes, vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, vamos abrir aqui algumas passagens. Abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, no capítulo 14. Todo mundo? Verso 3. Vamos direto para o verso 3, que fala assim, ó. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, o que profetiza, ele o faz para edificação. Pega esse gancho. Quando Paulo está falando aqui nesse capítulo 14, ele está falando acerca de dons espirituais. Então, tem dons espirituais, há poder, dom, poder do Espírito, que são usados para edificação. Em particular, aqui ele falou sobre profecia, profecias para edificação. Então, a gente vai falar, vai imaginar pregação, a palavra que vai ser usada para edificação. Mas antes da palavra edificar, vamos combinar que essa palavra vai destruir? Destruir a sua resistência dentro daquilo que você já acredita. Destruir as fortalezas que você tem dentro de si, que é o seu achismo, suas tradições, suas convicções, seu eu, seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de ser, seu complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A palavra é para destruir isso aí e para edificar um novo fundamento, que é Cristo. Ainda em 1 Coríntios, ou melhor, em 2 Coríntios, a gente vai voltar primeiro, mas vem agora em 2 Coríntios, no capítulo 10.
2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Aí ele vai falar aqui assim: porque as armas da nossa milícia, do nosso combate, né, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas são justamente o que eu falei: o seu conhecimento prévio e a sua resistência em aceitar um novo conceito que é o fundamento de Cristo. Estão entendendo? Então, Paulo está falando aqui que as armas da sua milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quais são essas armas que Paulo vai usar? Que poder é esse que Paulo tem que pode causar destruição, mas o objetivo é edificação? Então a gente começa a entender aqui que é a própria pregação do evangelho. As verdades que ele vai falar, que vai confrontar o nosso eu, vai confrontar o eu dos coríntios e vai levar a um novo nascimento, caso o seu eu seja quebrantado. Vamos lembrar que existe o quebrado e o quebrantado. O quebrado foi alguém que quebrou. O quebrantado foi você mesma que se quebrou. O quebrado, normalmente, foi Deus que quebrou. O quebrantado foi aquele que reconheceu, pô, eu sou o cocô do cavalo bandido. Minhas convicções, meus achismos estão me levando para derrota. Estou passando o maior perrengue na vida, porque, na verdade, o meu pensamento está equivocado. Eu vou me destruir ou me desconstruir e vou colocar dentro de mim um novo fundamento, que é Cristo. Vai novamente em 1 Coríntios e agora você avança aí para o capítulo 5. 1 Coríntios 5. E vamos de cara aí para o verso 3. Todo mundo? 1 Coríntios 5, verso 3. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Por que ausente no corpo? Porque ele não está presente lá com os coríntios, ele está mandando uma carta. Ele está presente em espírito, tá? Ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se eu estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Que ato foi? Aquela fornicação do rapaz lá com a madrasta, lá, a mulher de seu pai, né? Então, já julguei como se eu estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já julgou. Como que ele julgou, pessoal? Pela palavra, pelo conhecimento dele. E ele vai determinar o juízo. Não vai? Ele não determina? Determina. Pula aí para o verso 12. E a gente vai ver. Ou melhor, antes do verso 12, vai para o verso 5. O tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o poder que Paulo tem na palavra. Ele diz que, em nome de Jesus, ele entregou tal pecador a Satanás, em nome de Jesus. O poder que ele tem. Então, quando Paulo está alertando, avisando, examinai-vos, porque se eu encontrar vocês em falha, de modo nenhum isso vai passar em branco. Dessa vez não vai passar em branco. Eu passei aí a segunda vez e eu simplesmente caí fora, porque eu estava tão irado que eu não tinha condição de julgá-los. Eu ia ser muito pesado. Mas agora, quando eu for essa terceira vez, não vai passar em branco. Quando ele envia essa carta,
a 1 Coríntios, quando ele envia essa carta, ele já está dizendo coisas que ele está determinando pela palavra. Ele não foi lá para arrancar a pessoa da igreja, não, tá? Ele, em nome de Jesus Cristo, entregou a criatura a Satanás para destruição do corpo, morte, para que a alma, porventura, venha a ser salva. Aí a gente pula aí para o verso 12, 1 Coríntios 5:12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Paulo está querendo dizer que os de dentro ele julga, os de fora não é responsabilidade dele. Os de fora, Deus o julgue. Mas os de dentro, sim, eu vou julgar. Por quê? Porque eu tenho o poder de Cristo, fui revestido de autoridade para isso. Como um pai, eu vou disciplinar. Tenho essa autoridade em mim. Ok? Volta para 2 Coríntios. Volta para onde nós estamos. Capítulo 13. Então, portanto, eu escrevo essas coisas, no verso 10, estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade. Bom, na carta 1, ele já usou de severidade, na primeira epístola, né? Ele já usou de severidade. Ele agora está dizendo: olha, por favor, se comportem, para que eu não use de severidade. Segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação, não para destruição. Nossa, mas ele entregou a pessoa a Satanás para destruir o corpo. Beleza, mas o objetivo dele era nobre, para que fosse salva a alma. Certo? E, e de verdade, pessoal, nossos líderes espirituais, eles têm esse tipo de autoridade, sim. Me lembro de um PR que ele falou o seguinte, um pastor que ele disse o seguinte, teve uma senhora que estava falando mentiras a respeito, né, dele, enfim, e ele jogou uma praga. Pois você vai pegar um câncer na língua até você reconhecer que o que você está fazendo é errado e vir aqui me pedir perdão. A criatura pegou um câncer na língua. Se arrependeu, foi lá pedir perdão. A criatura foi curada. Então, nossos líderes espirituais têm sim esse tipo de autoridade, que é investida pelo próprio Deus. Seus pais, nossos pais, vocês que são pais, vocês têm sim o direito, a autoridade sobre seus filhos para discipliná-los. Se for necessário, dar uma surra, puxãozinho de orelha. Pode ser só uma conversa, mas pode partir para uma agressão física. Provérbios dá liberdade para isso. Deus dá autoridade para isso. Então, se Paulo é um pai espiritual, ele também vai ter autoridade para punir e disciplinar. E não vai precisar ele usar da vara, ainda que ele no passado, né, alguns capítulos atrás, ele já tenha falado isso. Vai precisar que eu chegue aí com cinto, com açoites, mas não, não é necessário. Rapaz, se esse homem usa só a palavra, já é suficiente. Suficiente. Pois é, Provérbios, amo, né? Isso aí mesmo. Provérbios ainda ensina qual é a vara que você tem que usar para repreender o seu filho. Verso 11. Finalmente, irmãos, a Deus. Sede perfeitos. Mais uma vez ele insiste. Eu rogo a Deus para que vocês sejam perfeitos. E agora eu oriento, eu instruo, eu dou ah, uma orientação, mas de uma forma incisiva. Sejam perfeitos. Corrijam as suas imperfeições
e busquem a perfeição. Sejam perfeitos. Sede de bom conforto. Na sua versão pode estar escrito: sejam consolados. Tá? Então, a despeito daquilo que vocês sofreram, a ação maléfica que vocês sofreram dos falsos apóstolos, né? E vocês estão sentindo em vocês algum arrependimento, sede consolados, tá? Então, o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra. Sede de uma somente. Que mente é essa? Sem dúvidas, a mente de Cristo. Tenham um só pensamento, sejam unânimes, não estejam divididos. Não vai um para a esquerda e outro para a direita, não vai todo mundo para a esquerda, ou vai todo mundo para a direita, ou fica todo mundo parado. Vão em um só propósito. O propósito fundamental. Salvem suas almas e salve o maior número de almas possível. Sede de uma somente. Andai em unidade. Vivei em paz, sem contendas, sem conflitos. Difícil hoje, né? Difícil, bem difícil. Porque o que há entre nós, os seres humanos, hoje é uma intolerância terrível. Eu não suporto as suas falhas. Prefiro me afastar de você. Mas ele fala que a gente tem que suportar-nos, né? O próprio Paulo fala: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Então, essa ideia do suportai-vos está nisso aqui, ó. Vivei em paz. Então, eu vou tolerar suas falhas, porque eu entendo que você ainda está se aperfeiçoando, buscando a perfeição. Eu entendo que você está se aperfeiçoando, então eu tolero as suas falhas. Mas o que é muito comum hoje, não, eu não tolero suas falhas, nem quero conta contigo, nem vou olhar para sua cara. Prefiro me afastar e ficar longe de você. Isso é antibíblico. Isso é anticristão. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. O Deus de amor e de paz será convosco. Se ele é um Deus de amor e de paz, e ele estará conosco, então ele nos dará amor e nos dará também a paz. O amor de Deus, a paz que só Deus pode dar. Mas antes dele nos dar o amor dele e a paz dele, ele exigiu que nós tenhamos paz uns com os outros. A gente só vai ter paz uns com os outros se nós estivermos amando uns aos outros. E para a gente provar que a gente ama uns aos outros, a gente tem que tolerar uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, o beijo santo, né? Então, era uma saudação habitual naquele tempo, né? De homens, inclusive, se beijarem, homens, é, o que não é hoje muito normal, né? É difícil você ver um homem beijar outro homem, a não ser que seja parente, né? Um pai, um filho, mas era um hábito normal daquela época, né? Saudai-vos a todos com um beijo, beijo santo, não é beijo maldoso, sem segundas intenções. Todos os santos vos saúdam. Que santos são esses? Todos aqueles que estão junto com Paulo, que estão manifestando uma fé pura, estão buscando a perfeição, estão sendo aperfeiçoados pelo poder de Cristo, estão fazendo a obra de Deus, enfim, todos os santos, de onde eles estavam enviando, né? Saudando os coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, pessoal, é isso aí que a gente tem para hoje, finalizando aí esse livro que, para mim, é apaixonante, tanto a primeira quanto a segunda epístola. São livros apaixonantes, falam muito
para a nossa conduta, apontam muito para a nossa conduta como cristão e como a gente deve viver em comunhão, vivendo em comunidade, tá? Quando ele vai apontar para a comunhão, é sempre uma ideia de união. Nossa comunhão com o Espírito Santo é o nosso relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A comunhão entre os irmãos é o relacionamento íntimo entre os irmãos, né? E se não há esse relacionamento, se não há essa intimidade, há de verdade uma cisão, né? Paulo ele vai pregar pela unidade da igreja, pregar para que a igreja esteja em um só pensamento, né? Sempre voltado para esse evangelho que ele prega, o evangelho de Cristo. E algumas vezes ele assume, né, como se fosse meu evangelho. Ele fala meu evangelho. Sigam o meu evangelho. Por quê? Porque ele é um mensageiro de Cristo. E a mensagem que ele dá é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é o Evangelho de Cristo, que é o mesmo Evangelho que ele segue. Ok? Então, gostaria muito de ouvir vocês. Nós temos aí bastante tempo para que todas possam se expor de alguma forma, né? E falar o que acrescentou para vocês, não só o capítulo 13, mas ao longo de todo o estudo de 2 Coríntios. E aí, quem começa? A Maiana, dê aí o ar da graça. Boa noite. Boa. É, foi essa, foi para eles que teve uma terceira carta, ou uma segunda carta que se perdeu, Na mas verdade, nessas houveram 4 cartas, né? Uma que se perdeu, a segunda que é a primeira epístola, a terceira que se perdeu e a quarta que é o que nós temos como segunda epístola. Satanás estava furioso, viu? Muitas pessoas devem ter se convertido ali, eu creio. Mas Paulo, ele deixa claro para os coríntios que tem solução, que a pessoa muda, porque ele era um perseguidor do evangelho. Ele perseguiu, ele maltratou, condenou pessoas à morte, não sei. Estevão, ele estava lá, né? Ainda que ele não condenou, mas ele foi conivente. E ele está passando por tudo isso. E ele está pregando a mensagem que ele perseguia e dizendo: ó, eu fiz, eu aconteci, agora estão fazendo e estão acontecendo comigo. Mas graças a Deus por isso, porque eu encontrei o Salvador da minha alma. Eu encontrei o Cristo que eu conhecia das Escrituras. Porque até então, Paulo ele só conhecia, só tinha as informações. Ele era romano, ele era judeu, ele era tudo. Ele só não era de Deus. E depois do encontro dele com Jesus, o próprio Jesus falou com ele, não foi A, não foi B, foi o próprio Jesus. E ele teve certeza. E as pessoas, ele agora está levando esse Jesus às pessoas, as pessoas, de certa forma, todo mundo tem uma experiência com Deus. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. E quando Deus fala, não deixa dúvida. E o Senhor Jesus disse, eu acho que foi o Senhor Jesus, em algum lugar aí, ele fala para não permitir que outras pessoas edifiquem sobre o que já foi edificado, que é o que Paulo falou aí em algum momento, não me lembro bem qual momento, mas uns capítulos atrás também, é como pescar no aquário dos outros. Você vai lá, alguma pessoa teve todo o trabalho de incutir Jesus no outro, de levar Jesus para aquela pessoa, quando a pessoa estava lá sossegada na igreja, que a gente sabe que placa de igreja não estava ninguém. Mas quando essa pessoa estava perdida no mundo, ninguém foi. Aí depois que a pessoa encontrou Deus, está lá sossegado, caminhando bonitinho, chega outro e quer edificar os muros no alicerce que não foi ele que cavou. E a parte mais trabalhosa da obra é cavar os alicerces. Se vai subir 10 andar para cima, tem que descer 10 andar e ninguém quer. Eu, particularmente, não faço isso. Se eu ver alguém conversando com qualquer pessoa na igreja, eu não vou lá, ainda que seja para falar do mesmo Jesus. Porque é o pensamento daquela pessoa, é o evangelho, mas a pessoa está dando o entendimento dela. Eu posso chegar lá e desconstruir todo o trabalho que já foi feito ali para aquela pessoa e confundir aquele outro. Eu não faço isso. E as pessoas estavam fazendo aquilo com esses coríntios. E eu lembro que na Santa Ceia, alguém fala, né? Ah, eu estou apto, eu não estou apto. Examina o homem a si mesmo, que é o que eu vejo Paulo dizer aí. Prove a você mesmo.
Poxa, Deus fala com você. Nenhuma hora, ou nenhum momento ou nenhum outro, Deus fala com você. Não deixa dúvida. Por que que você vai permitir que outra pessoa venha colocar essa dúvida? Você foi formado no Senhor Jesus. Você está vendo aquela pessoa ali, você vê os frutos da pessoa. Às vezes a gente fala, ah, fulano me enganou. Não, você viu, em algum momento você viu quem era fulano, você caiu porque você quis. Mas não é por isso que Paulo rejeitava aquele povo. É a gente vê hoje pessoas querer discipular outra e porque o discipulado não fez exatamente o que o mentor queria, deixou de lado, deixou de mão. Então, eu sinto muito, o fraco é você, que não soube lutar por aquela alma que você dizia que acreditava. Você não acreditou no seu trabalho. Porque se você sabe muito bem o que você fundou ali, você vai saber, não, fulano não está fazendo certo agora. Mas eu sei que em algum momento essa semente aí ela vai germinar e vai produzir frutos. Paulo estava ali, ó, cuidando da semente dele. Vieram as pragas, porque para mim essas pessoas aí foram as pragas. Tentaram lá na colheita dele é, colocar toda a colheita a perder, mas ele estava lá ó, com adubo, ele estava lá com pulverizando todo mundo, ele estava dando a vida por aquelas pessoas e pedindo a Deus para ter misericórdia. Ah, ele foi agressivo quando ele disse que Satanás leve o corpo. Sim, leve o corpo. Mas, ó Deus, não deixa que a alma se perca. É o que eu falo direto para Deus. Deus, faz o que tiver que salvar, o que o Senhor tiver que fazer, mas salva minha família. Eu não me importo que eles morram, mas que morram na tua presença. Mas eu sei que isso depende da pessoa. E Paulo, a todo instante, deixa isso claro. É você que tem que fazer a sua parte. Eu fiz a minha parte, eu estou pagando o preço. Eu estou pagando o preço do que eu fiz lá atrás e estou pagando o preço do que eu estou fazendo agora, porque eu sei o que é que eu quero colher, eu sei onde eu quero chegar. E eu não quero chegar lá sozinho, eu quero chegar lá com vocês. Eu não estou fazendo isso porque eu sou melhor do que ninguém, eu estou fazendo isso pelo amor, porque ele encontrou o amor de Deus, e quando você encontra o amor de Deus, você quer levar para as outras pessoas. Você não quer ficar só para você. E você sabe que você vai pagar o preço, porque Satanás não vai ficar feliz de perder a sua alma e ver você tirar outras almas das mãos dele. Aquelas pessoas estavam lá perdidas porque não vigiaram. Porque se você está bem, se a comida que está sendo servida, no caso a palavra, está te alimentando, você não tem necessidade de buscar em outra igreja. Foi o que eu falei um dia para o rapaz que queria me convencer a sair da igreja. E eu, muito mansinha, né? Delicada que nem o coice de uma mula, eu falei: se você for num restaurante e você não gostar da comida de lá, você vai voltar? Ele falou: não. Eu falei: foi isso que aconteceu quando eu estava lá na sua igreja. Ninguém me deu ousadia, ninguém cuidou, ninguém tratou. E por que que agora que eu estou aqui, que eu estou bem, vocês querem que eu volte para lá? Aí teve uma outra senhora, ai, mas por que você não vai para o grupo jovem da Igreja Católica? Eu falei, engraçado, né? Quando eu estava aí perturbada, ninguém me convidou para o grupo jovem da Igreja Católica. Aí ela é a separação do joio do trigo. Eu falei, com certeza, e graças a Deus que eu sou trigo. Posso não ser um trigo bom, mas eu estou amadurecendo. E a gente vê isso aí, você vai pagar o preço. Às vezes a gente cuida de pessoa que a gente pensa, poxa Deus, deixa eu quebrar o pé dela, deixa só uma torcidinha. Mas aí eu lembro, eu dei trabalho, se dei, porque eu era pirracenta. Então, eu ainda dou de vez em quando aí, para não perder o costume. Mas é você não desistir. Ou você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, independente da situação, como ele disse, açoitado não sei quantas vezes, chicoteado não sei quantas vezes, ainda teve os naufrágios, a cobra mordeu ele e a cobra foi quem morreu. Eu acho que foi a mesma, aconteceu com ele a mesma coisa com o Miguel. A cobra mordeu ele, ó, morreu a cobra, coitada. Você vai, você vai ser expulso, vai ter que sair correndo, mas cara, você quando morrer, você vai ver Deus. Ele disse lá em uma das cartas: completei a carreira, combati o bom combate. A coroa está proposta. Gente, eu fico pensando isso, meu Deus do céu, eu quero isso. O povo, Deus te dê muito. Não, não peça para Deus me dar muitos anos de vida, não. Eu quero ir para a glória. Já que eu não posso pedir a morte, então eu também posso pedir para não viver muito tempo. E o povo, mas não, eu quero isso, eu quero ir para a glória, eu quero ver Jesus. Talvez não esteja na minha hora, não chegou o meu momento ainda, mas é lutar como Paulo. É cuidar das pessoas aqui que ele confiou, dando o meu melhor. Eu sei que eu não sou a melhor serva, eu não sou a melhor discípula, mas eu me esforço.
para não decepcionar ninguém. Não que eu precise da aprovação de ninguém, mas é porque eu sei que pessoas perderam o tempo dela, perderam não, investiram o tempo dela em mim. Eu sei que pessoas estão passando pelo mesmo que eu passei. Eu sei que não é fácil porque eu levei um tempo e as pessoas também vão levar um tempo, então a minha perfeição não veio de cara, por que que eu vou cobrar isso dos outros assim, de uma hora para outra? Tem que ter esse cuidado, uma semente, ela precisa de tempo para germinar, para crescer, para dar frutos. Às vezes, para dar fruto, você tem que podar a árvore, encher ela de adubo, dar uma chicotada nela, fazer umas ameaças para ver se ela desenvolve. E aconteceu tudo isso e você não quer fazer aquilo com a pessoa tem mais paciência com os outros do que com os que estão dentro. Cuidar dos que estão fora é fácil. Tá ali, você não conhece, mas quando cuidar dos que está dentro, como o Paulo falou, eu não tenho nada a ver com os de fora, não. Os de fora é problema de Deus. Mas os que está dentro é nossa responsabilidade. E às vezes a gente luta tanto para cuidar de quem está fora e rejeita, mete os pés em quem está dentro, é grosso, é tudo isso. E cadê o amor de Deus? Tá certo, não vai ser só na paz do amor, os beijos aí que nem ele falou. Eu falei, oh, meu Deus, mas esse povo gosta de uns beijos. E até hoje, na cultura desse pessoal de lá, você vê que os homens se cumprimentam com beijo, dependendo da localidade, eles ainda se cumprimentam assim. Eu fico pensando, oh, Jesus, não é para mim não, eu quero ir lá tomar um chazinho turco, mas quando eu lembro dessa parte, bate um desânimo, mas é você dar o seu melhor. Você cuidar de quem está dentro, quem está fora é importante, é essencial, mas Paulo ele estava falando com o pessoal da igreja, ele não estava falando com o pessoal do mundo. Ele estava discipulando os que estavam dentro da igreja, porque se você não cuidar dos que estão dentro da igreja, você vai perder essas pessoas para trazer os do mundo, aí você vai trazer os do mundo e perder os que estão dentro. Quer dizer que a pessoa, para receber a atenção, ela vai ter que se perder, vai ficar que nem a dracma lá. Não, é importante. Todas as almas são importantes, mas tem umas que estão na presença de Deus, que estão enfrentando alguns problemas que a gente precisa olhar com amor. Os que estão fora também, porque chegam quebrados, chegam destruídos, e a gente ainda tem que ter cuidado com os lobos. Com os lobos não, com as raposinhas, que vai lá, Satanás infiltra para desfazer a obra do Espírito Santo. E você tem que ter paciência, porque aquela pessoa que está ali sendo enganada é só mais uma vítima que, infelizmente, não tem a maturidade que você tem. E às vezes a gente quer cobrar do outro uma maturidade que o outro ainda não recebeu. E cabe a nós esperar que aquela pessoa fique pronta. Perfeito, muito bem exposta aí, Maiana. Maiana levou quase o tempo todo que a gente tinha para falar. Eu não vou. O povo nem todo vai poder falar mais. Fala aí, Rosa, sem ser a Pereira. Oi. Então, essa semana eu estava lendo aqui, foi Mateus, e, e tinha assistido também Jesus. Aí falou, eu peguei aquela parte, um trechozinho, não foi um capítulo grande não, mas foi o necessário, o principal, que falava que a nossa justiça tinha que exceder a dos demais, mas e que não deveríamos, que o sal ele não pode ser insípido. E aí a gente tem que observar essa situação, que além de ser sal e luz, a gente não pode ser insípido. A luz não é para ser colocada embaixo de um alqueire. Ninguém pode ficar aceso para ficar escondidinho num canto. Tem que iluminar. De alguma forma tem que iluminar. E aí tem mais outro trecho aqui também, que é assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que a partir do momento que a gente é cristão, a gente não pode ser pessoas isoladas. Como que a gente vai ser testemunha se isolando, evitando? Uma coisa é se misturar. Se misturar não convém ao cristão. Nós temos cada qual os nossos grupos, cada macaco no seu galho. Mas no quesito socializar, interagir, a gente precisa principalmente estar em contato com essas pessoas, seja as pessoas que estão chegando agora, as pessoas do mundo, né?
Porque às vezes a gente não precisa falar nada, a depender da comunhão, do empenho que cada um tem com Deus, às vezes não precisa falar nada, um comportamento, até sentado, parado, meditando dentro da igreja, alguém vai ser chamado a atenção por isso. Ou de repente está no mercado, uma atitude, outra, algo do tipo, vai chamar a atenção de alguém. Uma boa abordagem, um sorriso, cumprimentar pode chamar a atenção de alguém, mas assim, porque é complicado ser cristão e não ter que lidar com as pessoas difíceis, com as pessoas do mundo. Por isso que Jesus disse, por que será, né, que ele falou que a gente tem que suportar. Ele bem sabe. Então, assim, ele conviveu com Judas. E quem foi Judas? Quem foi Judas? Será que Jesus não fez o melhor? Será que não se empenhou o suficiente para que ele se salvasse? Mas não estava em Jesus salvar Judas. Depende de cada pessoa. E aí a gente não pode ser luz para se esconder, não pode ser um sal insípido que não dê sabor e não traga diferença na vida de outra pessoa. E a nossa justiça tem que exceder a dos demais, porque existem muitos justos, mas a justiça, uma coisa é ser justo e andar na justiça, mas outra coisa é exceder quando você está no seu limite. Aí é um desafio. Aí é realmente para quem é cristão, para quem observa a palavra, para quem está atento àquilo que ouviu e na prática, né? Cristão tem muitos, agora cristão de prática, para agradar a Deus, para exceder aos outros, aí são pouquinhos. E foi isso de Mateus. Eu comecei Mateus agora, e aí eu não estou lendo nada assim muito grande. É um trecho pequeno, mas aquilo ali eu fico batendo. Às vezes eu passo 2, 3 dias naquele pequeno trecho, 2, 3 versículos, e para que aquilo realmente penetre e faça parte de minha vida. Porque não é fácil ser cristão, não. Ainda mais quando tem que lidar com gente ruim, no sentido assim, gente má, gente perversa, gente que é da mesma fé, mas não tem nada a ver com Deus. Faz parte de um grupo, faz parte da igreja, mas não é de Cristo. Então a gente tem que estar nessa observância, né? Porque tem que fazer parte da unidade. Outra coisa, uma coisa é viver ali no meio, misturado. Outra coisa é aquele que realmente pertence, e é isso que vale. Beleza, Rosa? Muito bem posicionado. Fernanda, Eu não tenho muito a falar, né, que eu faltei praticamente todas as meditações de 2 Coríntios. E na minha meditação pessoal eu estava lendo Jó, então os que eu faltei eu realmente não li ainda, né? Mas o que fica hoje é essa questão de examinar, né, a nós mesmos, aprovar a nossa fé, principalmente quando se tem muitos anos de igreja, né? A gente precisa provar que continua ali na fé. E aí, a paz com os outros, da parte que, como a Rosa falou, né? É quando você está no seu limite, você ter paz com o outro, você tolerar o outro. É isso aí. ok, Viviane. Boa noite, meninas. Eu tô mais pra lá do que pra cá, mas vou tentar aqui falar um pouquinho sobre Paulo. Paulo, ele é muito insistente, assim, pro cuidado, né, da igreja, cuidado das pessoas. E eu vejo, assim, é muito claro o que a gente vê aqui, escrito no que a gente vê na igreja. É muito, muito, você vê, né? Esses relatos ele falando. E eu também percebo, sabe o que é, dona Lília? Por mais que você converse com as pessoas do grupo, ó, gente, é para Deus, isso aqui é para Deus, vamos colocar toda a força, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas as pessoas, como Rosa falou aí do joio e do trigo, tem pessoas que não têm esse entendimento, que o que você está fazendo não é para o homem, é para Deus. Então eu vejo muito isso, que nem todos que estão ali, Deus pode contar, nem todos que estão ali têm esse entendimento que é para Deus, né?
Aí tem essa relação que Paulo fala, né? De exortar, de cuidar, de falar, mas tem aquelas pessoas que são difíceis de poder você. Elas têm um entendimento, abrir esse entendimento que é para Deus, que é por Deus, que tudo é para Ele, mas é complicado. São pessoas, né? E a gente está aqui para perseverar, perseverar, seguir em frente e rumo ao alvo, né? Que o alvo, nosso alvo é a salvação da nossa alma primeiramente, né? E do próximo. Então é isso que eu, que eu tenho a dizer. Não tenho muita coisa para falar, não. Isso também de examinarmos a fé também é muito importante isso, né? Muito sério, muito importante. Se você está realmente na fé, principalmente Santa Ceia, você está realmente na fé, você vai suportar tudo que Jesus Cristo suportou, você está realmente. Então, essa palavra aí é muito, muito forte, é para você meditar realmente. Então, é isso, gente, que eu tenho para falar. Dona Cida, Dona Cida, eu sei que a senhora não dormiu, Dona Cida. Não acredito nisso. Enquanto a Dona Cida acorda, fala, Dona Ana. Boa noite. Boa. Para mim, também, o que ficou para mim é estar na fé. Devemos estar desviando do pecado e observando, fugindo do erro e continuar na fé, mesmo que pareça que as coisas estejam dando errado, permanecer na fé, é, sem, sem desacreditar, confiando e tendo a certeza de que estamos agradando a Deus. Para mim ficou isso aí. Perfeito, Dona Ana. Jô? É, eu estava pensando aqui, como a Viviane falou, assim, em prol das pessoas da igreja que tem que abrir entendimento, que não chega junto nas coisas da igreja. Aí tem aqueles também que não estão no mesmo espírito, tipo, não estão na fé, assim, como nem todos estão na mesma fé. Tipo, tem uns que não faz, não ajuda, ainda critica os que faz, né? E como o Paulo falou, examinar e a vós mesmo, né? E assim, tem muita gente que está dentro da igreja que não estão realmente ali, estão assim, participando de um galpão, mas não estão como é que fala, na presença de Deus, não estão no corpo de Cristo, entende? E aí, quando a pessoa se sobressai, a pessoa, tipo, a luz da pessoa brilha mais, ou a pessoa sobressai, critica, aí desfaz, fala mal, entende? Então, assim, Paulo quis falar assim, sobre a igreja, sobre dentro da igreja, porque antigamente, quando eu era criança, eu tinha medo de ir na Universal. Por quê? Porque eu via aqueles demônios se manifestando, tirando, eu morria de medo. Aí agora, depois eu vou, agora, no dia de hoje, eu vou examinar, o diabo não está agindo como antigamente, né? Agora é sorrateiro, as pessoas, nas contendas, nas pessoas, sabe, esfriando, botando dúvida, botando, sabe? É tipo assim, como a obra de Deus vai crescendo, vai evoluindo, o diabo tem astúcia, vai agir na astúcia para corromper, porque o alvo dele é a igreja, o alvo dele é o corpo de Cristo. Então, Paulo, assim, os ensinamentos de Paulo é assim, um fortalecimento, um incentivo, um avivamento, é um pacote assim muito bonito, a trajetória dele foi muito gloriosa, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E o que ele fala, como ele fala, examinai-vos. Por quê? Porque quem acha que está de pé pode cair, né? Então a gente tem que se examinar, a gente tem que se avaliar,
saber reconhecer o erro, saber pedir perdão, né? Então, assim, é glorioso. Bacana, pessoal. Vi aí que vocês comentaram essa questão aí das pessoas que fazem os trabalhos. Normalmente, esses trabalhos são os trabalhos sociais dentro da igreja. E onde a gente vê que pessoas acabam decidindo fazer parte de algum grupo para fazer um trabalho social, mas necessariamente não tem consciência do que está fazendo. Isso aí é meio que um ranço do mundo, aquele negócio de fazer o bem sem olhar a quem, que não deixa de ser um conceito cristão, mas que no mundo não é um conceito cristão. É a ideia de você talvez querer tirar de si uma culpa porque você está bem e o outro não está tão bem quanto você. E aí você vai lá e faz algo, e ali alivia a sua consciência, não, eu fiz isso, eu ajudei o próximo, dei uma roupa, dei um alimento, né? Essa parte social é importante, necessária, mas não é todo mundo que compreende. O objetivo da parte social, no final das contas, é levar a palavra. Mas há quem acredite realmente que é só ir para lá para levar um alimento, uma roupa, né? Suprir uma necessidade material. Isso é ranço do mundo. Então, não é de se esperar, ou pelo menos não devemos esperar, que todas as pessoas que estejam em algum grupo de igreja, onde você já entende que o objetivo é evangelizar, não é de se esperar que todas as pessoas entendam isso. Então, alguns dias atrás, eu conversei com um rapaz e eu perguntei para ele, não foi só um, não, mentira, foram algumas pessoas, na verdade, eu perguntei, por que você gostaria de participar de um grupo de evangelização? Então, pensa aí agora com você, por que você hoje faz parte de um grupo de evangelização, não importa o grupo. Por que você hoje faz parte de um grupo de evangelização? Não sei qual foi sua resposta, mas para mim essa resposta só pode ser uma. Não tem outra. É para ganhar almas. E a resposta que eu ouvi de algumas dessas pessoas que eu estava entrevistando é: não, eu quero entrar no grupo para me fortalecer. E é uma verdade, as pessoas estão entrando em grupos para se melhorarem, para se aperfeiçoarem. Elas ainda não entenderam que o objetivo é você levar a palavra de Deus para o próximo. Traz um avivamento você fazer a obra de Deus? Pelo amor de Deus, sem dúvida. Traz um avivamento, mas você está avivando algo que já está vivo dentro de você. Então você torna aquilo mais abrilhantado, mais forte. O avivamento é você tornar mais vívido algo que já está vivo dentro de você. Não é algo morto que você está querendo colocar para fora. Isso não é avivamento. E a obra de Deus tem que ser encarada com esse princípio. Não, não é para eu me melhorar fazendo a obra de Deus. É para eu ganhar almas. É para eu ganhar almas. Se alguma coisa mais acontece nesse trabalho, é um efeito colateral. Mas não é o principal. O principal é ganhar almas. E as pessoas ainda não têm essa compreensão, infelizmente. E por que elas não têm essa compreensão? Porque ainda não nasceram de Deus. Então, muitas, muitas, muitas estão envolvidas nos trabalhos. Tanto é que a gente, é muito comum, a gente vai procurar o grupo e quantas pessoas tem disponíveis para fazer o trabalho. O grupo tem 100 pessoas, mas só está ali 30, 40. Isso é normal, hein? Qualquer grupo.
dentro da igreja, corpo de Cristo, né? Você vai procurar lá. Quantas pessoas realmente estão, de fato, eh, nascidas de Cristo, nascidas, geradas pelo Espírito Santo? 20%, 30%, olhe lá. A maioria está indo lá para se encher. E elas não conseguem se encher nunca. É sempre buscando, buscando, buscando. Porque ainda não caiu a ficha, né, de que elas têm que dar. Não caiu a ficha. Mas esse dar não é porque ela tem que dar para tirar de si uma culpa. Não, ela dá porque ela entendeu o que é o reino de Cristo. E ela não quer sair do reino de Cristo e quer encher o reino de Cristo. Entende? Então, não é para a gente se escandalizar. E é para ter realmente paciência, porque tem gente que vai demorar de ser formado. Tem gente que tem realmente uma dificuldade de compreender coisas simples. Coisas simples. Tem gente que tem dificuldade de compreender, mas faz parte. Então, eu estou fazendo esse comentário porque eu vi aí algumas pessoas falando. Hoje, por exemplo, foi uma cliente lá no consultório e estava falando de viagens, e aí no meio disso, ah, ela comentou que foi em algum lugar, acho que em São Paulo, e que tinha lá um hotel muito lindo, muito maravilhoso, muito bonitão. Ela não falou o nome do hotel, mas que era algo assim. E ela citou pessoas bonitas entravam naquele lugar, bem vestidas, pessoas que mostravam que tinha posses, carro bonito, bacana, caro, parado na porta. E do lado, deitados no chão, mendigos, maltrapilhos. E ela falou assim, farrapos humanos. Ela usou esse termo. E como é que pode a gente querer usufruir de coisas boas? Vou resumir o que ela disse. Coisas boas, sabendo que tem gente que não tem nada. Como pode isso, né? E aquelas pessoas que estão lá, e vai lá e ninguém faz nada. Na hora que ela falou ninguém faz nada, eu me senti ofendida. E ninguém vai lá e ninguém faz nada, e aquelas pessoas estão lá sofrendo, esqueléticas, porque tem gente pobre em outros lugares, mas os pobres do Brasil são magros, feios, esqueléticos. Tem pobre na Europa, mas é tudo gordinho. Tem alguma ajuda, tem alguma assistência. E aqui não tem nada. E eu falei, poxa, dona fulana, realmente acontece essas coisas, mas não vou dizer que nada é feito. Por exemplo, alguma dessas pessoas que estão na rua, elas não querem sair da rua. Algumas dessas pessoas que estão na rua, elas estão lá por conta de vícios. Talvez a grande maioria, na verdade. E elas não conseguem lidar com aquilo e a família também não. Então elas vão para a rua fugindo da família. Às vezes até a família bota para fora mesmo, diga-se de passagem, é verdade. Mas e você oferece, vai lá e oferece a oportunidade, e elas não querem sair da rua. Elas não querem sair do vício. Elas não querem sair daquela condição, mesmo você oferecendo muita coisa. Aí eu comentei, inclusive hoje, vamos ter um trabalho chamado Anjo da Madrugada, assim expliquei. E a gente vai estar lá fazendo isso. E aí ela chegou e falou: É, tem pessoas que fazem alguma coisa, né? Eu falei: Mas a senhora também pode fazer alguma coisa. E por que a senhora não faz? Não, realmente, eu deveria, mas hoje eu vim aqui cuidar de meu dente. Vocês entendem o discurso aos meus olhos, aos meus ouvidos, no meu senso crítico? Um discurso hipócrita que vê a dor do outro, tem condição que tem de ajudar de alguma forma, mas prefere só ficar reclamando de que ninguém faz nada, mas se você já fizer alguma coisa, pode não ser tudo, mas é alguma coisa.
Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas se sentem culpadas por ser melhor do que alguém, né? Não é ser ricaço, mas ser melhor do que alguém e tem alguém pior. E não, eu vou fazer alguma coisa, isso, mas como se fosse para, sabe, aliviar a mente, aliviar a consciência. Não é de verdade um propósito, pô, eu vou fazer isso aqui para ver se essa alma sai do inferno e entra no céu. Então não é todo mundo que tem esse entendimento ainda. E tirando por essas pessoas, por exemplo, que eu entrevistei dentro da igreja. E não é pessoa de 1, 2 anos de igreja, é pessoa de muitos anos de igreja. E a pessoa dizendo, não, eu quero entrar no grupo para me melhorar, para ficar mais firme, para eu crescer em Cristo. Então, quando você ouve essas coisas, é meio que, não vou dizer que é escandalizador, porque a gente sabe que existe, mas faz parte, entendeu? Então, se escandaliza não. Dentro do seu grupo, é igual dentro da igreja. É 20, 30%, no máximo 20, 30%, que realmente já entendeu sua missão. Há alguns dias atrás também estava conversando com uma pessoa, pô, que a gente não espera, né? Uma pessoa que tem cargos, tem funções dentro da igreja. E a pessoa, "Ah, não sei qual é o meu propósito." Como assim você não sabe qual é o seu propósito? Então, por um segundo, pensa aí você consigo mesmo, né? Qual é o seu propósito? Para mim, só tem uma resposta também: ser salva e salvar o maior número de almas possível. Que outro propósito tem? O resto é efeito colateral, é consequência, é parte. É parte. Mas o seu propósito é um só: ganhar almas, começando pela sua. E ponto final. Aí uma pessoa dentro da igreja há anos, não sei qual é o meu propósito, não sei o que Deus quer de mim. Será que nasceu de Deus? No meu entendimento, tem algum problema aí, né? É complicado. Fica difícil da gente julgar com clareza. De cara a gente vai dizer que não nasceu de Deus, mas, enfim, a pessoa que tem que se examinar a si mesma e procurar, poxa, onde foi que eu errei, né? O que que eu estou falhando? Por que que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Não é porque Deus ficou mudo, né? É porque eu estou surda. Ou não estou aceitando, estou resistindo à voz de Deus. Mas, enfim, pessoal, concluímos hoje esse livro maravilhoso e vamos para o próximo, né? Vamos decidir aí qual vai ser o próximo. Quinta-feira a gente já começa um novo livro e é extremamente interessante que vocês estejam participando, que ninguém falte, tá? Vamos entregar tudo isso que nós recebemos hoje, nossas próprias vidas, ao Senhor Jesus agora, tá bom? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Pai, mais uma vez por tudo que o Senhor nos deu essa noite. E por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai, ao longo desses quase 3 anos meditando na tua palavra. E certamente não somos as mesmas pessoas de quando começamos o estudo mais aprofundado da palavra do Senhor. E te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem mantido perseverantes, o Senhor tem mudado a nossa natureza, o Senhor tem nos ajudado a enxergarmos a nós mesmas. Isso tem sido fundamental para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos realmente chegar a um estado de perfeição, que, segundo o teu Espírito, nós queremos ser possível, sim. Te agradecemos por essa noite e pedimos que tudo que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos capacite para passar para outras pessoas, a começar pela nossa própria família. Que sejamos capazes de ministrar sobre a nossa casa. Que o Senhor venha nos dar autoridade como Paulo tinha, de falar a nossa casa de uma forma tão ousada que venhamos destruir as construções, as resistências que estão dentro delas. Que a tua palavra venha criar na nossa casa um novo fundamento,
para que haja salvação no meio dos nossos. Nós temos, meu Pai, o desejo, um desejo ardente de subir aos céus e realmente a gente não tem nenhum prazer de pensar que não iremos junto com os nossos familiares. Nós queremos lá a nossa família, nossos amigos, as pessoas que amamos. Nós queremos todos eles junto com a gente. Mas precisamos, meu Pai, que o Senhor nos capacite para fazer isso. Que o Senhor nos dê uma palavra ousada, como Paulo tinha, de convencimento. Coloque em nós essa unção. Faça com que o teu Espírito encontre em nós disposição para que ele venha ter liberdade de fazer o que só ele pode fazer, mas que seja feito através de nós. Queremos ser vasos úteis, vasos de honra em tuas mãos. Queremos realmente ser motivo de alegria para o Senhor. Queremos que o Senhor olhe para a gente e diga: ali está uma filha da qual eu tenho orgulho. Nós queremos ouvir isso do Senhor. Queremos que o Senhor tenha essa conversa com os anjos, que o Senhor aponte para a gente e nos veja como uma referência. Então, nos capacite para isso. Tenha liberdade de agir em nós. Que o Senhor venha fazer a tua vontade se cumprir em nossas vidas. Te pedimos, Espírito Santo, que a gente continue perseverando e prevalecendo sobre todo o mundo, sobre as iniquidades do mundo, sobre as pessoas que desejam o nosso mal, sobre o inferno, que a gente seja capaz de prevalecer, sem criar, contudo, meu Pai, nenhuma mágoa no nosso coração, nenhuma rusga, nenhum sentimento ruim, que a gente sempre tenha o nosso coração leve, que o nosso coração esteja sempre cheio da tua unção, não de coisas ruins, mas da tua unção, do amor, que a gente seja capaz de revelar isso a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Deus usa, te agradecemos, desde já colocamos a nossa vida mais uma vez à tua disposição. Nos use. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E é isso aí, povo lindo. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós e a gente se reencontra quinta-feira. Até lá.